Eu sou Cidenilson, diretor de comunicações da FENACON. Esse mês de setembro, a gente comemora o mês do contador, o dia que foi regulamentada a nossa profissão. E a gente vai lançar uma série de programas aqui para comemorar esse dia, para falar justamente sobre o profissional contador, as suas ações, o seu trabalho, mostrar a importância desse profissional para a sociedade. Essa é uma série de 4 programas para comemorar esse dia, e hoje a gente vai começar já, vamos dizer assim, deixando o sarrafo dos visitantes lá bem em cima, trazer uma pessoa de um conhecimento esplêndido. Deixa eu só começar pelo currículo dela: mestrada, doutorada, pós-doutorado em contabilidade, professora titular da Universidade de Rio Verde, empresária contábil, mentora da área fiscal, autora de livros e de capítulos de diversos temas da área de contabilidade, uma das mais, vamos dizer assim, mais preparadas profissionais que a gente tem no Brasil hoje no que se refere à contabilidade. É um prazer recebê-la aqui, foi minha professora, Ivone Vieira Pereira. Prazer ter você aqui com a gente. Olá, eu fico muito honrada pelo convite, desde já agradeço a FENACON, a pessoa do Cidenilson, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande pela convivência, pela pessoa que é. Muito obrigada pelas suas palavras, Cidenilson. Papo de contador é sempre nessa linha de algum tema meio técnico. A gente já vai começar pelo que está mais em evidência, não pelo que é, mas pelo momento que já estamos vendo, falando de reforma tributária, mas planejamento tributário hoje a gente vai fazer de acordo com os tributos que a gente já tem, que por acaso vai ficar pelo menos até 2026 ainda, e mais 8 anos de transição. Então, temos muito que discutir de planejar tributo, e esse tema, planejamento tributário, é uma das suas especialidades, né, doutora? Então, para começar, vamos ser didático, né? O que é esse planejamento tributário, qual é a importância dele, o que a gente deve estar preparado? Do ponto de vista técnico, né, o planejamento tributário, ele é um conjunto de sistemas legais que visam diminuir, postergar ou eliminar um ônus tributário dentro das licitudes do direito tributário. Então, o planejamento tributário, quando bem elaborado e administrado, ele contribui em modificar a gestão dos tributos, orientando a empresa a reduzir os impactos causados por estes de uma forma legal, que é o que a gente chama de planejamento tributário saudável ou sólido. E considerando o cenário hoje, né, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, em seus últimos estudos, divulgou que em média, 46 novas regras de tributos a cada dia útil são, então, editadas no Brasil. Hoje, do ponto de vista tributário, são mais de 400 mil normas. E isso requer o quê? Muito mais empenho e zelo no sentido de que a gente possa, de fato, planejar tributo de uma forma saudável. Inclusive, o relatório Doing Business de 2021 do Banco Mundial aponta, né, uma realidade que o brasileiro já conhece, que é o sistema tributário provavelmente o mais complexo do mundo. Razão pela qual requer ainda mais, né, especialistas nessa seara e com um core de business afinado para que, de fato, a gente possa contribuir aí com esse arcabouço tributário. Professora, mas essa gama enorme de legislação ainda tem outro probleminha, que ela é mutante, né? Ela não é parada, né? Ela hoje aqui, amanhã já sai uma norma. Nesse contexto todo, né? Como é que fica o contador no meio disso? Qual que é o papel dele? O que esse contador profissional precisa para poder fazer e qual que é a atuação? Bom, do ponto de vista técnico, eu vejo a figura do profissional da área contábil como aquele que contribui em planejar os tributos e zelar pelo compliance fiscal. O que é esse compliance fiscal, né? Ele se refere ao conjunto de diretrizes, políticas, disciplinas que visam garantir o cumprimento das normas fiscais, que envolve desde o cumprimento de obrigações principais e acessórias, principalmente visando evitar a incidência do imposto, reduzir o montante ou retardar esse pagamento. Então, dada a competência técnica e a responsabilidade do profissional da área contábil, processo de constituição da empresa, ali onde nasce aquele sonho,
a sua capacidade em gerar informações úteis para a tomada de decisão, é de extrema relevância a participação de um profissional especializado. Por que especializado? Porque nós temos um sistema tributário complexo que requer robustez na análise e na aplicabilidade com eficiência, né? Para fazer cumprir com o propósito de curto, de médio e longo prazo na gestão dos tributos. Sou empresário, a senhora me convenceu. Vou fazer um planejamento tributário para mim. O que é que eu tenho que fazer? Que tipo de planejamento? Como que vai ser o meu processo? O que você precisa de mim, de empresário? Tipos, demandas? Então, Cidenilson, eu costumo dizer que um planejamento tributário ele vai muito além do que apenas conhecer normas e gerir tributos. Ele tem que estar muito conectado com a gestão da empresa. E quando se fala em planejamento tributário, não é só identificar o melhor regime tributário, isso faz parte do planejamento tributário. Então, eu classifico hoje o planejamento tributário em corretivo, assertivo, estratégico, operacional e preventivo. Podemos dizer que o planejamento tributário, ele vai além da verificação de uma conformidade fiscal, mas também faz parte da empresa até a tangibilidade dos resultados alcançados com isso. Porque quando fala-se em planejamento tributário, logo nos remete à carga tributária. E o objetivo aqui da gente conseguir a elisão fiscal ou a elusão fiscal é reduzir, postergar ou eliminar. Então, a metodologia para o desenvolvimento de um planejamento tributário, ela pode sofrer algumas variações em função da experiência do profissional e da área do negócio, como você disse. Você é empresário, né? Quais informações precisa? Então, contudo, em termos gerais, nós podemos considerar que esse planejamento tributário, ele passa por algumas fases de reconhecimento, de investigação, dados a partir de uma validação. Então, conhecer o cenário em que a empresa está inserida é a parte inicial para que possa, de fato, estabelecer um planejamento tributário dentro das licitudes do direito tributário e alcançar aquilo que é o propósito, eliminar, postergar ou reduzir um ônus tributário. E aí, qual modelo utilizar, né? Corretivo, assertivo, estratégico, operacional ou preventivo? Depende muito do cenário em que a empresa está inserida. Mas hoje eu não vejo nenhuma empresa sem estar situada dentro de um planejamento, no mínimo, estratégico, operacional e preventivo. Principalmente o preventivo, para que, de fato, a gente possa tangibilizar resultados aí que impactam substancialmente na gestão econômica e financeira da empresa. Olha só, né? Na minha cabeça de empresário, né, com o conhecimento que às vezes eu tenho, você falou, fazer o planejamento tributário, expectativa, né? Que você vai chegar em mim e vai falar assim, olha, você vai optar pelo lucro real, pelo lucro presumido, pelo simples. A expectativa é que você faça o trabalho e me dê e me traga isso aqui. Mas sim, mas bem isso, né? Além de optar pelo regime, tem uma série de mudanças de algo, vamos dizer assim, vou ter que mexer nos meus processos, ter que mudar alguma forma de contratação ou algo, forma de emissão de documento, isso é tipo de despesa que eu estou utilizando. Quer dizer, o planejamento tributário, então, você não vai trazer para mim o regime pronto, mas você vai apontar dentro da minha empresa ainda, o profissional, o contador vai fazer isso. O que eu vou ter que mudar na minha rotina, né? Nos meus procedimentos, na minha contratação, isso vai influenciar nas minhas compras. Quer dizer, vou mexer no todo da empresa, né? Sim, um planejamento tributário, a gente geralmente trabalha no médio, no curto e no longo prazo, baseado num escopo de trabalho que eu gosto muito de fundamentar na expectativa do cliente. É certo, para que isso aconteça, esse empreendedor precisa estar muito aberto para apresentar ambientes e cenários em que ele esteja inserido ou que ele gostaria de inserir
e também receptivo a isso que você disse, de que o planejamento tributário, ele não vai apenas impactar na gestão tributária, vai impactar na gestão financeira e econômica da empresa. E logo isso está muito relacionado com gestão de processos da área de compras, da área de vendas, da área administrativa. Ele insere-se como um todo dentro de uma empresa. Escolher o melhor regime tributário é parte de um planejamento tributário. E a questão do relacionamento com a gestão financeira também é muito importante, porque muitas das vezes a gente se depara com um planejamento tributário onde a carga tributária pode ser mais elevada, mas do ponto de vista do desembolso financeiro, ele é menor, razão pela qual a gestão financeira também vai contribuir para um planejamento tributário assertivo. Porque o fato de pagar menos imposto dentro de um estudo de viabilidade tributária não necessariamente vai impactar em menor desembolso financeiro. E muitas das vezes a gente limita-se a olhar somente a carga tributária e esquece da parte da gestão financeira. Então, um exemplo muito simples é quando a gente faz compras de outro estado que são destinadas a uso e consumo, ao imobilizado, às vezes a carga tributária na operação interestadual é maior, mas o desembolso financeiro no final é menor. Então, ali a gente tem que alinhar a condição da compra com a gestão financeira e qual vai ser o impacto tributário, mas o impacto também econômico e financeiro. Então, tem que ser integrado, tem que haver uma harmonia, uma conexão entre gestão e planejamento tributário para que, de fato, a gente possa tangibilizar os resultados esperados com um planejamento tributário saudável. Tributo no Brasil, especialmente, não é para amador. A senhora falou uma série de aspectos aí que compromete isso. E até uma fala que, de repente, dá um nó na cabeça da pessoa. Ela fala planejamento tributário e falou que pode ser que o melhor seja a carga tributária maior. Como assim? Me convence, né? Mas é a questão do fato, a tributação do grupo, como é que eu vou traçar o vínculo sócio, o momento do pagamento, do postergar, né? E às vezes vai me dar fluxo financeiro. Mas só para inserir Exatamente. um assunto que eu não tinha inserido, mas eu vou inserir, até que isso aconteceu agora e está repercutindo bastante, que são as microempresas e empresas de pequeno porte. Estão sendo notificadas já com termo de exclusão a partir de janeiro, porque não pagaram tributo. Né? E um dos problemas do tributo, além do valor do tributo, é as condições do pagamento de tributo. E a gente, às vezes, pensa em planejamento tributário, a empresa do Simples não faz planejamento, não precisa preocupar porque já é simples. Mas, assim, planejamento se aplica a quê? A grandes empresas, pequenas empresas? Planejamento tributário aplica-se às pessoas físicas, às pessoas jurídicas, independente do porte ou da área da atuação. Eu costumo dizer que onde há finanças, há necessidade de um planejamento tributário. Eu vejo a senhora falando, apontando tantos pontos, né? E aí eu vejo que assim, o contador está em tantas partes de uma empresa que você precisa do contador, do profissional de contabilidade, e eu ainda me admiro quando colocam a contabilidade como profissão que vai acabar. Eu sempre fico com essa. Falo assim, a nossa gama de atuação, especialmente no tributo, é muito grande. Bom, mas esse trabalho aí, do sair do meramente financeiro, de pagar imposto, o gestor, administrador, que faz o papel de administrar, o contador, que acaba que administra os tributos, como é que ele vai se envolver nisso tudo aí? Seja com sócio, com a equipe, né, financeira, como é que é a relação dele? Como que é o papel desse contador nesse processo todo para interagir com todo mundo e conseguir ter sucesso? Eu estudo muito sobre comportamento humano e humanização das relações, porque eu creio que o profissional da contabilidade, que jamais deixará de ser necessário, é esse que atua de ponta a ponta com o aspecto da humanização nas relações. Então, eu vejo que o contador, além do conhecimento técnico na área fiscal, dominar essa seara aí da robustez do arcabouço fiscal e a interação com a gestão financeira e estratégica da empresa, ela se faz necessária. Então,
prescindente ter uma mudança de comportamento quanto à relação com o cliente. Estar conectado com a tecnologia, com a inovação, no sentido de utilizá-las a operacionalizar com maior eficácia, visando os objetivos propostos. Então, eu vejo que planejamento tributário, a partir da precificação de maior carga tributária, a partir da mensuração dos impostos que a empresa está sujeita, nós já temos diversas ferramentas de inteligência artificial que faz isso. Mas analisar o cenário, o contexto, levando em consideração missão, valores, objetivos, estratégia de gestão da empresa, isso a inteligência artificial ainda não faz. Então, é muito importante, dentro desse ambiente, a gente personalizar o atendimento. Planejamento tributário não tem receita de bolo, são várias as variáveis que impactam no modelo e no arranjo que vai ser apresentado como estratégia de viabilidade tributária. A tecnologia, ela tem que ser uma parceira em mitigar aqueles esforços operacionais no sentido das entregas serem mais rápidas, porque as coisas, elas alteram com tanta velocidade que, dependendo do momento em que você entrega um estudo de viabilidade tributária, ele deixa de ser necessário. Então, é a humanização desse atendimento, desse contexto, essa distância entre o cliente e o profissional que está apresentando um estudo de viabilidade tributária, ele tem que ser mitigado. Tem que haver uma clareza, uma segurança, uma objetividade na comunicação, na coleta das informações que são necessárias para estudo dessa natureza. Tem que estabelecer metas e prioridades. Eu sempre falo, nós temos que buscar a expectativa do cliente, para a gente tangibilizar resultado naquilo que ele espera, na dor que ele nos apresenta, e aí a gente tem que estar sempre preparado para o inesperado. Por quê? Porque é tudo muito mutável, tudo muito rápido, e aí a gente tem que estar preparado, onde a gente então utiliza da tecnologia e da inovação a nosso favor, para que de fato a gente possa apresentar um estudo de viabilidade tributária como uma proposta de um arranjo que fará a diferença na vida dessa empresa. Então, relacionamento, para mim, dentro de planejamento tributário, seria o que deveria mais ser trabalhado no sentido, desde a coleta das informações até a entrega daquilo que é escopo do trabalho do planejamento tributário. Não sei se eu consegui te responder, mas eu penso dessa forma o planejamento tributário. Só uma coisa bacana, assim, quando a gente fala assim, planejamento, eu espero que você me traga a resposta. Qual que é o meu regime? Qual que é o melhor regime de tributação? E essa resposta depende, né? Não existe o Depende. Depende. Por isso que, assim, eu sempre foco na expectativa do cliente. O que o senhor espera com o estudo de viabilidade tributária? Com base naquilo dali, a gente começa, então, a criar estruturas saudáveis para tangibilizar, de fato, esse resultado. Agora é uma grande questão. Se vou fazer um planejamento agora pela primeira vez na empresa, começando nesse momento. Fiz aqui, daqui para frente é só isso, ou a gente revisa todo ano, sequencialmente, para ver se os ajustes, né? Dependendo do modelo de planejamento tributário, a revisão dele se dá até diariamente, até por processo, né? Então, não existe um planejamento tributário estático, ele é dinâmico e ele tem que ser revisado constantemente, a depender da natureza dele, mas não pode ser estático. O mundo dos negócios, o processo de mutação é muito instantâneo e a gente precisa estar conectada, alinhada aí com a tecnologia para a gente atualizar esse planejamento tributário de uma forma saudável, gerar valor para o mundo dos negócios. Sempre com a orientação do profissional, né?
Bom, Com Ivan, tem mais alguma certeza. consideração que a senhora queira colocar sobre a questão do planejamento tributário, sobre os contadores, aproveitando o mês de contador, as suas considerações? Bom, eu vejo o contador como peça fundamental do ponto de vista do papel social no desempenho das empresas e através do planejamento tributário, aquele planejamento tributário humanizado que pensa um negócio agora e no futuro, considerando que o contador ele é um agente social responsável pelas informações prestadas e reconhecendo a dimensão das consequências dos resultados obtidos e o seu compromisso com o desenvolvimento socioeconômico, logo podemos utilizar de estratégias dentro não só do mundo tributário, mas do mundo contábil em que nós estamos inseridos e possuímos competências técnicas e habilidades que podem ser utilizadas por empresas de todo porte e segmento, com o objetivo de pensar sempre na saúde financeira e econômica, exercendo um papel substancial, principalmente em função de que nós temos uma das cargas tributárias mais elevadas do mundo, e a gente sabe que o impacto é relevante no resultado dos empreendimentos. Então, eu acredito que, do ponto de vista social, a figura do contador tem muito a contribuir no sentido de proteger a empresa, de reduzir custos, de sonhar o mundo dos negócios junto com esses empreendedores, elevando o nível de competitividade, gerando informações, fortalezas para esses empreendedores tomarem decisões tempestivas, ir muito além do que estabelecer estratégia tributária adequada, mas potencializar o aproveitamento de tudo aquilo que nós, profissionais da área da contabilidade, somos munidos aqui dentro do planejamento tributário, por exemplo, a questão dos incentivos fiscais. Então, a gente tem competência técnica para possibilitar e analisar cenários com simulações de negócios que a gente pode contribuir em colocar o empreendimento em outro patamar. Além de tudo, a tarefa de diminuir a burocracia na rotina tributária, acredito que nós temos potencial para contribuir nesse sentido. E o resultado de tudo isso é gerar valor para o mundo dos negócios. A partir do momento que a gente gera valor, nós estamos contribuindo com a economia local, nós estamos contribuindo do ponto de vista social, nós estamos contribuindo com uma nação. Muito obrigado, professora, pelo tempo de dedicação que teve. É um assunto que ainda mais com o conhecimento da senhora, a gente poderia passar aqui horas e horas falando disso e ainda não ia esgotar tudo, mas o nosso tempo não é muito grande para o programa. Agradeço pela participação, por esse momento que teve aqui, para explanar suas ideias, colocar seu conhecimento aqui. A FENACON está sempre à disposição, né? Quando sempre que a senhora precisar, tiver um assunto que queira repercutir, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado pela participação. Eu agradeço muito a participação, espero ter contribuído em deixar uma reflexão sobre, de fato, o que é o planejamento tributário e o que futuramente nós vamos viver no cenário aí dos impostos, do mundo dos tributos. Coloco o meu nome à disposição, caso queira aí discutir sobre reforma tributária, os impactos. Sou parceira, estou com vocês. Muito obrigada e um abraço a todos. Isso aí, pessoal. Muito obrigado, então, pela audiência. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.